Oi meninos, tudo bom com vocês? Como eu havia prometido, vou trazer aí de maneira breve a questão do acidente do trabalho, doença relacionada ao trabalho e dano moral. Bom, gente, o acidente do trabalho e a doença relacionada ao trabalho estão previstos lá na Lei 8.213. Inclusive, no artigo 19 traz o conceito de acidente do trabalho. Acidente do trabalho é aquele acidente ocorrido a serviço da empresa que provoque uma lesão corporal ou perturbação funcional que vai gerar uma incapacidade ao trabalho, seja permanente ou seja temporária, ou que venha a ocasionar a morte do empregado. Então, resumindo, para ser acidente do trabalho, tem que ser um acidente a serviço da empresa e que tenha que gerar uma incapacidade, seja permanente ou temporária, ao trabalho, tá? Também são equiparados acidentes do trabalho, a doença profissional e a doença do trabalho. Cuidado, que muitas pessoas colocam as duas como doenças ocupacionais, tá? Mas elas têm sim uma distinção. A doença profissional é aquela linkada a determinada atividade ou determinada função. Inclusive, o Ministério do Trabalho e Previdência tem um rol dessas doenças profissionais. Por exemplo, o empregado que trabalha numa mina e tem contato com sílica pode desenvolver silicose. O empregado que trabalha com digitação durante toda a sua jornada pode desenvolver aí LER, DORT. Então, essas doenças já são linkadas a determinadas atividades, diferente da doença do trabalho. A doença do trabalho é aquela que pode ser desenvolvida pelo empregado no ambiente de trabalho, mas ela não é linkada a determinada atividade específica. Por exemplo, a gente tem como doença do trabalho o que a gente chama de síndrome de burnout, que é quando o empregado está sob um estresse excessivo, uma cobrança excessiva, e ele vem a ter alguma perturbação mental que vem a caracterizar a síndrome de burnout. Ela não é linkada a determinada atividade específica, e sim ao ambiente que o empregado está, se é de muita cobrança, se é de muito estresse, não a determinada atividade. Essas são as doenças do trabalho, tá? A gente ainda tem, as concausas, que são aqueles acidentes ligados ao trabalho, embora não tenha sido sua causa única, tá? Mas que o trabalho tenha contribuído diretamente para o dano daquele empregado. Então, suponhamos, o empregado venha a ter uma lesão na coluna. Pode ser que essa lesão na coluna seja antiga ou não a lesão, né? Que ele já tem uma predisposição a ter aquela lesão. Mas se ele carrega muito peso, por exemplo, no trabalho, desenvolvendo o trabalho dele carrega peso excessivo, aquele peso pode ter contribuído para o agravamento daquela lesão na coluna. Então, apesar da lesão não ser causa única relacionada ao trabalho, o trabalho ele contribuiu para que a lesão na coluna aumentasse, enfim, que ele ficasse incapacitado ali para o trabalho. Isso é que a gente chama de concausa. Então, também tem na Lei 8.213, equiparando acidente do trabalho, todo aquele acidente ocorrido no local de trabalho a serviço, né, que já está lá no conceito, mesmo que seja de ato de agressão, sabotagem, ato de terceiro, incêndios, inundações, qualquer outro evento que venha a acontecer, mesmo que de caso fortuito ou força maior, se aconteceu no ambiente de trabalho, tá? Quando o empregado estava lá a serviço, é sim um acidente do trabalho, tá? Se vai gerar ou não uma indenização devida àquele empregado pelo empregador, a gente vai ver mais pra frente, mas é acidente do trabalho, tá? Então, você está numa empresa, entra um ladrão e sai dando tiro, e umas pessoas acabam levando tiro, isso é acidente do trabalho, mesmo que seja por um fato de terceiro. Se vai ou não ocasionar direito àquele empregado à indenização do empregador, vamos ver mais pra frente, tá? Mas é um acidente do trabalho. Também acidente é aquela doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. A lei também previdenciária determina que é acidente do trabalho aquele acidente mesmo ocorrido fora do local e horário de trabalho,
desde que o empregado esteja na execução de ordem ou na realização de serviço, na prestação espontânea de qualquer serviço, ou seja, ele tem que estar prestando alguma atividade para a empresa quando ocorreu aquele acidente com ele, tá? Em viagem a serviço da empresa, não sei se vocês lembram, suponhamos que tem um empregado que ele tem uma reunião em São Paulo e ele pega um voo e por algum acaso esse voo venha cair, é acidente do trabalho. Se vai gerar indenização ou não, a gente vê mais pra frente, mas é acidente do trabalho, ele está ali em viagem a serviço da empresa. E também é considerado acidente do trabalho o acidente de trajeto, aquele acidente no percurso, residência, trabalho, trabalho, residência. Então, tinha uma medida provisória que estava retirando esse acidente de trajeto como acidente de trabalho, mas ela caiu, então acidente, ainda está mantido, a Lei 8.213 é acidente de trabalho, aquele acidente no percurso, residência, trabalho, trabalho, residência. Só que cuidado, gente, acidente de trabalho, esse acidente de percurso, se ele ocorrer no deslocamento mesmo, residência, trabalho, e dentro de um horário mais ou menos ali que ocorreria esse deslocamento. Então, suponhamos, um empregado que sai da empresa às 18 horas, vai para um bar e depois volta para casa e ele venha a ter um acidente lá 10 horas da noite, não é acidente do trabalho. Ele não está no percurso e não está nem no horário compatível com esse deslocamento. Então, para ser acidente do trabalho, esse acidente de trajeto, o empregado tem que estar no percurso, residência, trabalho e mais ou menos num horário compatível com aquele percurso, ok? Para ser caracterizado. Não são caracterizados doenças ou acidentes do trabalho, doença degenerativa. Se for comprovado que o empregado ele tem, na realidade, uma doença degenerativa, não vai ser considerado acidente do trabalho, tá? Doenças relacionadas ao grupo etário, que são inerentes ao grupo etário, também não vão ser doenças relacionadas ao trabalho. Aquela que não produz incapacidade laborativa. Gente, doença e acidente do trabalho tem que produzir incapacidade laborativa. Se não produziu, não é acidente nem doença relacionada ao trabalho. E a doença endêmica, salvo se comprovado que é resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. E aqui a gente abre um parênteses com relação à contaminação por coronavírus. Eu sei que o STF decidiu retirar o artigo, declarar inconstitucional o artigo que estava previsto na medida provisória 927, que esse artigo falava o seguinte, que a contaminação por Covid-19 não é doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo. O STF decidiu por inconstitucional. Isso quer dizer que a contaminação por coronavírus é doença ocupacional? Não, gente, não quer dizer. Vai cair nessa lei previdenciária e vai cair nessa excludente, tá? Doenças endêmicas já não são doenças relacionadas ao trabalho. Quem dirá doenças pandêmicas como o coronavírus? Então, só vai ser doença do trabalho, a contaminação por Covid, se houver um nexo, se o empregado tiver contato direto com o vírus em razão da natureza do seu trabalho. Fora isso, não vai ser doença do trabalho, tá? Mas, então, muito cuidado com essas manchetes que apareceram, que Covid é doença ocupacional, não é, tá? Pode ser, mas não é, tá? Ele vai cair nessa excludente aí do artigo 20 da Lei 8.213, tá? Então, cuidado com isso. Só vai ser, né, se comprovado esse contato direto. Mas essa decisão do STF abre um alerta principalmente para as empresas, para elas começarem a fornecer, né, porque como vai ser o ônus da empresa aí de comprovar que essa contaminação não se deu do contato direto no ambiente de trabalho, as empresas vão ter que ter aí uma certa precaução para fornecer luva, máscara, álcool em gel, tá? Tem que ter essa certa precaução aí. Mas, regra geral, não é doença ocupacional, tá? Salvo se comprovado esse nexo, porque vai cair nessa excludente da lei previdenciária.
ok? Então, cuidado aí com o que escutam. Gente, tanto o acidente do trabalho quanto a doença relacionada ao trabalho trazem certas repercussões financeiras, seja para a empresa, seja inclusive para o governo, tá? Quem sofreu um acidente do trabalho ou tem uma doença relacionada ao trabalho, os 15 primeiros dias de atestado, a empresa que cobre, né? E após os outros 15 dias, vai ser encaminhado para o afastamento do INSS, tá? Então, para o próprio governo, isso já pesa financeiramente, ter que arcar ali com o pagamento, né, do auxílio previdenciário para aquele empregado. E também é um fato oneroso para a própria empresa, porque quando se é emitido uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, quanto mais CATs são emitidas, maior aumenta o que a gente chama de FAP, fator acidentário de prevenção, que incide aí em mais imposto para a empresa. Por isso tem tanto cuidado, as empresas têm tanto cuidado para não ocasionar aí acidentes do trabalho, tá? Quanto à responsabilidade civil, gente, uma coisa, muitas pessoas confundem, eles acham que pelo fato do empregado ter afastado pela Previdência, não seria devido pela empresa nenhum pagamento, tá? Ou, por exemplo, o empregado faleceu em razão de um acidente do trabalho. Ele já está recebendo, a família já está recebendo a pensão por morte. Então, não seria devido pela empresa nenhum pagamento de indenização. E não é isso, os dois são institutos diferentes, tá? O judiciário julga diferente. Uma coisa é a responsabilidade da empresa, outra coisa é o benefício previdenciário que aquele empregado venha a receber, tá? Com relação a esse dano, a essa indenização, como que ela é julgada na Justiça do Trabalho? A gente tem duas teorias. A gente tem a teoria da responsabilidade objetiva e temos a teoria da responsabilidade subjetiva. A teoria da responsabilidade objetiva, ela determina que ocorreu um acidente, independente de quem deu causa, o que aconteceu, se foi um acidente do empregado a serviço da empresa, seria responsabilidade da empresa. A empresa teria que arcar com as indenizações, seja moral, material, a gente vai ver os tipos de indenização. A empresa já teria que arcar com essas indenizações aí para o empregado, tá? Independente de como ocorreu, de quem, se tinha responsabilidade, se não tinha, ocorreu acidente de trabalho, teria que arcar por essa teoria da responsabilidade objetiva. E nós temos a teoria da responsabilidade subjetiva, tá? É aquela em que é verificado a conduta, o dano e o nexo entre conduta e dano, tá? E dependendo da excludente deste nexo, não teria a empresa responsabilidade pelo acidente ou pela doença do trabalho ali daquele empregado. Então, vamos colocar em exemplos. O que são, não sei se vocês se recordam do direito civil, o que se exclui o nexo de causalidade, né? Esse nexo que liga a conduta ao dano. O que a gente vê mais comum na justiça do trabalho, que exclui, é fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, tá? Esse, claro, tem estado de necessidade, tem outros excludentes. Esses três são os mais comuns. Então, pela teoria subjetiva, só seria passível de indenização pela empresa se comprovada a conduta, o dano e o nexo. Se tiver alguma excludente deste nexo, não seria devida a indenização pela empresa. Suponhamos, vamos aos exemplos. Eu tenho um empregado que ele saiu da empresa, pegou seu carro e está indo para casa. Sofreu um acidente, tá? O acidente ali é de trajeto, acidente do trabalho, certo? Como a gente viu. É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. Vai gerar indenização? Dificilmente, tá? Porque esses acidentes de trajeto, normalmente, se acontece algum acidente, ou é culpa de terceiro, ou é culpa do próprio condutor, que seria o empregado, tá? Então, vai excluir esse nexo ou por culpa de terceiro, ou por culpa exclusiva da vítima, tá? Então, gente, cuidado com isso.
tá? Porque nem todo acidente gera indenização para aquele empregado, tá? Por exemplo, você está numa empresa e o empregado vai, eu já vi isso acontecendo, o empregado vai e se lesiona, tá? Aquilo é acidente do trabalho? É acidente do trabalho. Vai gerar indenização para a empresa? Não vai gerar indenização para a empresa. Por quê? Foi culpa exclusiva da vítima, tá? O exemplo mesmo que eu dei. Estão todos lá trabalhando numa empresa, chega um assaltante e começa a dar tiro para todo lado. E uma pessoa vai e tem a perna lesionada. É acidente do trabalho? É acidente do trabalho. Vai gerar indenização para a empresa? Não vai gerar indenização para a empresa, porque é culpa, porque exclui o nexo de causalidade por fato de terceiro, tá? Exceto, gente, tem algumas determinadas situações que aplica-se a teoria do risco, tá? Que é aplicada, então, a teoria da responsabilidade objetiva. Por exemplo, um assalto num banco, tá? Que é uma coisa que já pode ocasionar, pode se aplicar a teoria do risco, da responsabilidade objetiva. Independente de ser um terceiro, o banco seria responsável. Por exemplo, motoristas que pegam estradas, né, motoristas rodoviários, qualquer acidente que ocorrer nesse trajeto é aplicada a teoria da responsabilidade objetiva. A empresa tem a responsabilidade por aquele acidente. Independente se foi o motorista que ocasionou, independente se foi um terceiro que bateu nele, tá? Esses motoristas de transporte rodoviário já aplica-se a teoria do risco, a teoria da responsabilidade objetiva, tá bom? Então, para alguns casos, vão se aplicar aí a teoria do risco, a teoria da responsabilidade objetiva. Mas, regra geral, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Deve-se verificar a conduta, o dano e, principalmente, se tem o nexo entre conduta e dano, tá? Se tiver uma excludente deste nexo, tá? Culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, vai sim excluir a responsabilidade e aí a empresa não será responsável por pagar indenizações àquele empregado. Continua sendo acidente do trabalho? Continua sendo acidente do trabalho, mas a empresa não vai ser responsável por pagar indenizações àquele empregado, tá? Que indenizações são essas? Depende. Se a gente tem a morte do empregado, né? Quais que são normalmente as indenizações devidas para a família? Indenização por dano moral, gente. Dano moral sempre vai ter pelo fato em si, tá? A gente também tem indenização por dano material, se a família veio a ter algum gasto com internação do empregado, com velório, enfim, dano material. E a pensão mensal vitalícia, tá? Que é uma pensão que o juiz determina no valor do salário do empregado, ou alguns reduzem alguns gastos que o empregado poderia ter, e fixa essa pensão até uma estimativa de vida daquele empregado, tá? Então temos também essa pensão mensal. Se foi uma incapacidade permanente, suponhamos que o empregado se lesionou e perdeu um membro, um braço, uma perna, é uma incapacidade permanente. Tem outras também que geram incapacidade permanente. É devido o dano moral, claro, sempre, né, em razão ali do ocorrido, o dano material, se ele teve algum gasto, medicamento, tratamento, médico, consulta, tá? Um dano material, dano estético, dependendo de como foi a lesão. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um braço, perdeu uma perna, tem uma lesão aparente. Então, é devido, sim, um dano estético, tá? E a pensão mensal. Se teve uma incapacidade permanente, tem que se calcular qual que é o percentual dessa incapacidade. E aí, sim, o juiz vai fixar aí a pensão conforme esse percentual de incapacidade, tá? E se a incapacidade for temporária, dano moral, o dano material, se teve algum gasto, algum desembolso ali em razão daquele acidente sofrido, e dano estético se ficou com algum dano, uma lesão aparente que cause aí uma perturbação em razão dessa lesão estética, tá? Vai ser devido pensão mensal? Não, não vai ser devido pensão mensal porque a incapacidade é apenas temporária, tá bom? E o valor dessas indenizações? Até a reforma, a gente aplicava o Código Civil e o juiz fixava
de acordo com o dano, com a capacidade da empresa, tá? Só que após a reforma trabalhista, veio criando aí os artigos 223A a G, tá? E aí vocês dão uma olhada lá, que inclusive determina o que seria essa indenização, o que seria o dano, e fixam valores de indenizações. Se o dano for de natureza leve, até 3 vezes o último salário do empregado. Se o dano for de natureza média, até 5 vezes o último salário do empregado. Se o dano for de natureza grave, até 20 vezes o último salário do empregado. Se o dano for de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário do empregado. Então, está determinado lá na CLT agora uma margem de como se é estipulado pelo juiz o valor dessa indenização. Se é correto ou não, gente, muita gente discute, porque é estipulado de acordo com o valor do salário do empregado. Então, podemos ter um mesmo evento com o mesmo dano, inclusive, para 2 empregados. Se um empregado ganhar mais, ele vai receber mais a título de indenização do que o outro empregado, né? Por ter um salário menor, já que, e conforme o 223G, ele estipula conforme o salário do empregado, tá? Tem essa discussão, mas a previsão é legal, tá lá na CLT, que os valores são estipulados conforme a natureza do acidente, né? A natureza da lesão e de acordo com o salário do empregado, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Eu passei de maneira bem rápida, porque a gente já tinha visto essa matéria, mas é bom para vocês poderem fixar essa matéria aí, tá bom?